irmãos, dando continuidade ao desfrute do alimento diário, hoje irei compartilhar o sábado da semana 4, cujo título é A Partida do Apóstolo. O versículo para desfrutarmos é: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em 2 Timóteo 3,12. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo o advertia sobre a degradação que entrava na igreja, conforme vemos em Timóteo 1:3-4, que diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Vimos ali que até mesmo alguns de seus cooperadores se desviaram da verdade e foram atrás de ensinos diferentes. Graças ao Senhor, hoje Ele tem nos colocado numa condição de unanimidade e pela sua misericórdia, as igrejas têm sido fiéis em seguir a palavra profética. Temos pouca força, mas Deus tem feito grandes coisas em razão de nossa pureza. Por isso, nos preocupemos em seguir a sua direção até a volta do Senhor. Vemos aqui que Paulo foi novamente preso em razão da perseguição do imperador Nero. O contexto da sua prisão está relacionado ao grande incêndio ocorrido em Roma em julho do ano 64. Acredita-se que o próprio Nero deu ordens para incendiar Roma para depois reconstruir a cidade e nela colocar o seu nome. Como seu plano deu errado, Nero se aproveitou da impopularidade dos cristãos e colocou neles a culpa pelo incêndio, o que deu início à perseguição oficial dos cristãos, com requinte de crueldade e a prisão de Paulo como criminoso comum. O apóstolo Paulo ficou só e durante o aprisionamento, somente Lucas estava com ele. E por isso, ele rogou a Timóteo que fosse vê-lo depressa e levasse consigo João Marcos, pois o considerou útil para o ministério. Irmãos, mesmo naquela situação, Paulo ainda se preocupava com o ministério. Ao vermos a situação que Paulo se encontrava no final de sua vida, nosso coração se constrange. Irmãos, ainda que soframos perseguições, sejamos fiéis à comissão que o Senhor nos deu, de levar o Evangelho do Reino. O que o Senhor tem nos ensinado é a não desanimarmos diante das circunstâncias. Paulo, mesmo preso, era livre e nós muitas vezes nos sentimos aprisionados com tantas preocupações e situações que nos chegam. Nesses momentos, nos voltemos ao Senhor, estejamos apegados a tudo que Ele tem nos ensinado por meio da sua palavra e mantenhamos na pureza. Não busquemos caminhos fáceis, para que possamos, no fim de nossas vidas, dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor.